Este vídeo tratará de um resumo explicativo tipo um mini-livro sobre o segundo livro de Crônicas da Bíblia Sagrada. Este livro é uma continuação do primeiro livro das Crônicas e detalha a história do reino de Judá, desde o reinado de Salomão até o exílio babilônico. O segundo livro das Crônicas. Glória e declínio do reino de Judá. Breve contextualização sobre o segundo livro das Crônicas, que é o 14º livro do Antigo Testamento. Explicação de que este livro cobre o período do reinado de Salomão até o exílio babilônico. O reinado de Salomão. Descrição do início do reinado de Salomão e suas conquistas. Relato da construção do templo em Jerusalém, um marco importante na história religiosa de Israel. Destaque para a sabedoria e riqueza de Salomão e seu impacto no reino. A divisão do reino. Descrição da morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão. Relato da divisão do reino em Reino de Judá Sul e Reino de Israel Norte, devido à insatisfação das tribos do norte com o governo de Roboão. Reflexão sobre as consequências da divisão para a história de Israel. Os reis de Judá. Discussão sobre os reinados de diversos reis de Judá, incluindo Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Josias e outros. Destaque para as reformas religiosas e políticas de reis como Ezequias e Josias, que tentaram restaurar a fidelidade a Deus em Judá. Relato das apostasias e idolatrias que levaram à decadência espiritual do reino. As reformas de Ezequias e Josias. Descrição das reformas religiosas de Ezequias e seu esforço para purificar o templo e restabelecer o culto a Deus. Relato da descoberta do livro da lei durante o reinado de Josias e as reformas que se seguiram, incluindo a celebração da Páscoa. Reflexão sobre a importância dessas reformas para a renovação espiritual de Judá. A queda de Judá. Detalhes sobre o declínio final do reino de Judá devido à desobediência e idolatria. Relato das invasões babilônicas e dos últimos reis de Judá, como Joaquim e Zedequias. Descrição da destruição de Jerusalém e do templo, e o exílio do povo de Judá para a Babilônia. Lições e reflexões. Discussão sobre as lições de fidelidade, liderança e obediência que podem ser extraídas do segundo livro das Crônicas. Reflexão sobre a importância de seguir os mandamentos de Deus e as consequências da desobediência. Conexão das histórias dos reis de Judá com desafios contemporâneos e a relevância dos ensinamentos bíblicos nos dias de hoje. Conclusão. Recapitulação dos pontos principais do vídeo. Encorajamento para os espectadores lerem o segundo livro das Crônicas por si mesmos. Convite para deixar comentários, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal para mais conteúdo bíblico e inspirador. O livro de 2 Crônicas. Um estudo completo. O livro de 2 Crônicas faz parte do Antigo Testamento e dá continuidade à história iniciada em 1 Crônicas. Ele foca principalmente no reinado de Salomão e nos reis de Judá, mostrando como a obediência a Deus traz bênçãos e a desobediência resulta em juízo. Diferente dos livros de reis, que relatam a história tanto do reino do norte, Israel, quanto do reino do sul, Judá. 2 Crônicas se concentra exclusivamente no reino de Judá, ressaltando a importância do templo de Jerusalém e da adoração a Deus. Autor e contexto. A tradição judaica e cristã atribui a autoria de 2 Crônicas a Esdras, um escriba e sacerdote. O livro foi escrito por volta de 450 a 400 a.C., após o exílio babilônico, com o objetivo de ensinar aos judeus que retornavam a Jerusalém sobre sua história e a necessidade de permanecerem fiéis a Deus. Temas principais: a importância do templo e do culto a Deus. O livro destaca a construção e dedicação do templo de Salomão, a fidelidade a Deus e suas consequências. Os reis que seguiram a Deus foram abençoados, enquanto os que se desviaram enfrentaram juízo. O papel dos sacerdotes e levitas. A adoração verdadeira e a liderança espiritual são enfatizadas. O exílio e a esperança da restauração. O livro termina com o decreto do rei Ciro da Pérsia, permitindo o retorno dos judeus a Jerusalém. Estrutura e principais eventos. O reinado de Salomão em 2 Crônicas de 1 a 9. Salomão pede sabedoria a Deus em 2 Crônicas capítulo 1 e versos de 7 a 12. Ele constrói e dedica o templo de Jerusalém em 2 Crônicas 2:7, e Deus aparece a ele confirmando sua aliança. Seu reinado é marcado por riqueza, glória e expansão do reino, mas sua idolatria no final leva ao declínio de Israel. Os reis de Judá em 2 Crônicas capítulo 10 verso 36. Após a morte de Salomão, o reino é dividido. Roboão governa Judá e enfrenta dificuldades por causa de sua desobediência. Alguns reis como Josafá, Ezequias e Josias buscaram a Deus e promoveram reformas espirituais.
Outros reis como Manassés e Zedequias levaram o povo à idolatria, resultando no juízo de Deus. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói Jerusalém e leva o povo ao exílio. O decreto de Ciro e a restauração em 2 Crônicas 36 e versos 22 a 23. O livro termina com o rei persa Ciro permitindo que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo, trazendo uma mensagem de esperança. Lições espirituais e aplicação. Deus abençoa aqueles que permanecem fiéis a Ele. Os reis que seguiram a Deus prosperaram. A adoração verdadeira importa. O foco no templo mostra a importância de buscar a Deus de forma correta. A idolatria leva à ruína. A queda de Judá mostra que afastar-se de Deus traz consequências graves. Deus sempre proporciona uma nova chance. O decreto de Ciro mostra que Deus é misericordioso e cumpre suas promessas. Conclusão. 2 Crônicas é um livro que ensina sobre obediência, adoração e a fidelidade de Deus. Ele mostra que mesmo em tempos de crise, Deus sempre prepara o caminho para a restauração. Esse livro nos desafia a sermos fiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.